Mas você mencionou já nessa fala que você também passou pela carreira pública, né? E uma experiência que eu sei que você teve depois da faculdade foi ter trabalhado no Ministério Público. Eu queria saber como é que foi essa experiência e uma comparação entre as duas experiências, né? A experiência como advogado e a experiência no setor público. Qual a diferença entre essas duas coisas? Pergunta legal. O Ministério Público, eu digo que foi uma meteora na minha vida. Né? Veja que eu sou muito influenciado pelas pessoas que gostam de mim. Né? Você me influenciou a abrir um escritório de advocacia e a minha esposa, minha então sócia, me instigou a prestar concurso público. Ela falou que era a melhor carreira e tal. Eu tinha essa verve do meu avô, né? E, assim, meus familiares todos, como eu fiz a mesma faculdade do meu avô, queriam que eu fizesse, que eu fosse juiz de direito e tal. A minha esposa me apresentou um concurso lá do Ministério Público que ela havia prestado no 5º ano, não havia passado, o 5º ou 4º ano, e me incentivou a prestar esse concurso público, que é de analista do Ministério Público, uma baita carreira, tá? E quando eu entrei, fiquei na dúvida se fechava o escritório, ou virava analista do Ministério Público e resolvi tentar seguir a carreira, né, de analista do Ministério Público naquele momento. E eu brinco que eu entrei com 26 anos no Ministério Público, saí com 29 anos, entrei um menino e saiu um homem. Né? Porque ali eu entendi o que era essa questão do serviço público no Brasil, o que era o Ministério Público, o que era a relação com o magistrado, o que é o outro lado do balcão. Né? Isso é muito importante. Até nas contratações de advogados, sugiro sempre alguém que teve esse viés, né? Se possível, contratar alguém que um dia experimentou o outro lado do balcão é muito importante, porque o advogado ele tem que saber, eu brinco, teoria dos jogos. Ele tem que saber jogar o jogo. Não adianta chegar lá e só falar por altos. E não estou dizendo nada de ilícito, não. Estou dizendo que tem que chegar no Ministério Público, não adianta querer falar com o promotor, às vezes. Às vezes vai ter que falar com o analista, que é o cara que vai fazer a peça. Pro promotor levar pro promotor. E só quem teve lá dentro sabe. Às vezes não adianta falar com o juiz. Às vezes é melhor falar com o escrevente, que é quem vai redigir a sentença para o juiz corrigir. Então, são esses meandros que você vai pegando quando você está no outro lado do balcão. E aí, quando você volta para o lado da advocacia, você tem um diferencial em relação a outros advogados, que é entender o público, entender o que o cara quer ouvir, entender que ele precisa ser especialista de todas as áreas, mas ele não é especialista de todas as áreas. Ele não conhece todas as áreas que ele atua. E é impossível alguém conhecer todas as áreas que atua assim. São raríssimas as exceções. Então você tem que levar mastigado, você tem que, com muito cuidado, sugerir um argumento para que ele adote o seu argumento, sem ele estar percebendo que foi você que colocou esse argumento para ele adotar na sua sentença ou na sua manifestação no Ministério Público. Então, eu vejo como uma experiência importantíssima, mas que é muito difícil, porque a carreira não é bem desenvolvida, é um final de carreira, você, no fim, acaba escolhendo assistir alguém, o que não é nenhum problema, mas você nunca vai ser o protagonista, você nunca vai assinar sua peça, você nunca vai, como analista do Ministério Público, eles dizem que é um concurso trampolim para membro do Ministério Público, né, o promotor de justiça, ou para outras áreas do direito, como defensoria ou até magistratura. Então, é muito difícil lidar com isso, porque você é tudo, né? Porque tudo passa pela sua mão, tecnicamente falando, mas você não é nada. Você não assina a peça. Você quando você vai preencher a ficha lá do médico, você não é um advogado, Sim. Ao mesmo tempo você não é um promotor, nem um juiz, você é um analista que ninguém sabe o que faz, o que não é um cargo reconhecido, embora seja um cargo muito importante mesmo. Quem conhece promotor de justiça sabe, a sanidade do promotor de justiça tem a ver com se ele está com um analista bom ou não. Por quê? Porque é o cara que carrega o piano, né? Então é uma carreira deveria ser mais valorizada. E não é. Não à toa a gente tem, infelizmente, problemas sérios nessa carreira específica.